Agora vamos falar um pouquinho do que são as virtudes humanas. A definição de virtude é uma coisa assim, é um hábito operativo bom, que a gente realiza livremente. Ou seja, a gente realiza porque a gente quer fazer aquilo. É um ato da vontade. Envolve a inteligência, conhecer aquilo e praticar. Então sempre a gente adquire virtudes praticando as virtudes, né? Então, por que é importante adquirir virtudes? Vamos pensar assim, como é que você gostaria que fosse o seu melhor amigo? Ou como é que você gostaria de ser se você pudesse escolher todas as suas características? As físicas, né? Gostaria de ser bonito, alto, forte, etc. Mas interiores. Gostaria de ser trabalhador, generoso, alegre, otimista. Você ia falar uma série de qualidades humanas. Essas qualidades humanas é o que a gente chama de virtudes humanas. Tem os vícios, que são os defeitos, e tem as qualidades, que são as virtudes. Os dois a gente adquire praticando. Ninguém começa a fumar 3 maços de cigarro por dia, assim, de uma hora para outra. Ele começa com um cigarrinho, depois outro, depois 2, depois tal, depois um maço, depois... De repente vira um viciado. É um defeito. Por quê? Porque faz mal para a saúde. Os vícios faz bem para a gente, faz com que a gente se torne melhores. Melhores em que aspectos? Em fazer as coisas boas, em escolher as coisas boas, em tomar boas decisões. Então, é interessante a gente pensar, assim, na nossa vida particular, cada um tem a sua, o filho é diferente do pai, diferente da mãe, que virtude gostaria de adquirir? Eu vou dar alguns exemplos para vocês pensarem, mas vamos pensar, por exemplo, na questão da justiça, né? A justiça, toda criança tem um senso interior de justiça. O professor foi injusto, ele... Tal. Essa justiça o que é? Dá a cada um o que lhe é devido. Está ligado a um negócio que se chama reciprocidade. Então, por exemplo, vocês estão matriculados no colégio, eu tenho o dever de oferecer para vocês uma boa educação, um bom estudo, um bom material, um bom lugar para vocês ficarem. Vocês que estão pagando a escola têm direito a isso, os filhos que estão frequentando a escola têm direito a isso e têm o dever de estudar. Todo direito tem um dever, chama reciprocidade. Mas eu estudo numa escola pública, meu pai não paga nada. O governo paga. E o governo paga com o imposto das pessoas que pagaram imposto. Então tudo tem um direito e um dever. A gente não pode pensar só nos nossos direitos, né? Todo direito está relacionado a um dever. Essa é a questão da justiça. Você vive esses direitos em casa? Essa justiça em casa? Por exemplo, você obedece seus pais? Você trata eles bem? Você reclama das coisas quando estão, assim, a troco de nada? Você é meio mimado, né? Se não fizer o que você quer, você fica emburrado, chateia a vida dos outros. Isso é ser injusto. Ser justo é dar aos outros o que eles merecem, né? E como é que você sabe o que eles merecem? Pensa no que você gostaria de receber. A tal da regra de ouro, né? Que está lá no Evangelho de São Mateus. Fazei para os outros o que você gostaria que fizessem para você, né? Respeitar as conversas, etc. Vou dar um outro exemplo de fortaleza. Fortaleza é você ter coragem de enfrentar as coisas, ter uma audácia e saber resistir às dificuldades, etc. Então, uma manifestação da fortaleza é você não reclamar. Eu estou com sono, eu não quero ir para a escola. Pô, você sabe que você tem que ir para a escola. Então levanta. Sua mãe tem que levantar meia hora antes para você chegar na hora na escola. Aprende a levantar na hora. Marca aquele horário, marca o horário para dormir antes e vai dormir na hora. Só de você viver um horário já é viver a fortaleza. Vocês vivem isso em casa? Crianças e adultos, pais e mães e filhos, né? Depois a virtude da temperança, né? Temperança é o tempero. Se puser muito tempero na comida, muito sal, estraga. Se puser pouco, fica sem gosto. Então a temperança é a justa medida nas coisas. Então a temperança no comer.
Comer adequadamente, comer de tudo, não comer demais nem comer de menos, né? São dois defeitos, né? Um é a anorexia, o outro é a obesidade, né? Os dois fazem mal para a saúde. A gente come para se alimentar, não é para ter prazer. Tem o prazer porque senão a gente ia morrer de fome, porque a gente não ia lembrar de comer. Depois, nos gastos, sobriedade nos gastos. Muitas vezes a gente trabalha que nem louco, pai e mãe, para comprar coisas que a gente não precisa. Trocar de carro, trocar de casa, né? E às vezes o essencial, que é estar com a família, que é conviver, a gente não vive. Então pensar nessas coisas. Depois, isso é temperança, a sobriedade nos gastos, a sobriedade na bebida, na comida, etc. No dinheiro, no uso do dinheiro. Depois, a prudência, tomar boas decisões. Então, uma dica prática é perguntar para as pessoas. Os jovens hoje não gostam de perguntar. Eles vão lá no Google, perguntam para o Google, o que respondem lá, ele acredita que é verdade. Aprenda a consultar pessoas que te amam. O marido consultar a mulher consultar o marido, tomarem decisões juntas. Isso é prudência. Pedir conselho para uma pessoa que saiba mais aquele assunto que a gente tem dúvida. Então eu falei de 4 virtudes básicas que são, vamos dizer assim, fonte de outras 48 virtudes, segundo Santo Tomás, né? Mas a partir dessas 4 você pode perceber luta contra a preguiça, luta contra a mentira, com uma série de coisas. A justiça está ligada, por exemplo, à sinceridade. E tem outras 3 virtudes que nós vamos falar ao longo do ano também, que são muito importantes, que é a fé, a esperança e a caridade, teologais, que elas são dom de Deus. A gente ganha de Deus pedindo para Ele. E Ele vai nos dar à medida que você tem interesse em adquirir. Eu gostaria de ter fé, mas eu não acredito em nada. Você está interessado nisso? Você está interessado em começar a ouvir umas aulinhas de catecismo, por exemplo? Ou a ler um livrinho que te indicaram? A frequentar a igreja lá meio má vontade e tal, mas para ouvir um sermão do padre, para acompanhar a missa, para entender as partes da missa, para começar a levar o seu filho para conhecer a fé. A esperança é essa esperança de chegar a Deus, né? Uma esperança que muitas vezes nos dá força para enfrentar as dificuldades. E a caridade, que é o amor de Deus em nós, né? Também é uma virtude infusa. A gente pode ter a caridade, o amor natural, e o sobrenatural é num nível bem superior, que a gente ganha de Deus. Mas vamos ficar com essa visão global das virtudes e tirar esse propósito de adquirir virtudes, para se tornar pessoas melhores, mais felizes consigo próprios e tornando o ambiente que a gente está, a nossa casa, a nossa escola, um ambiente mais alegre e feliz. Ok? Até a próxima, gente.